A gente já tem aqui mais de 100 participantes, Thiago, ouvindo nossa palestra hoje, quinta-feira, 10 horas da manhã, e a gente vê como o tema ele está em voga, né? E como as pessoas estão curiosas para entender sobre o tema. Eu sou Rafael Moreira Espírito Santo, sou sócio da área imobiliária do Veirano, membro do nosso Comitê de Diversidade, sou líder do grupo de afinidade étnico-racial do Veirano, a Afirmativa, sou membro fundador também da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, junto com outros 8 escritórios de advocacia, junto com a FGV, junto com o César, do qual faço também, tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação. Membro também da diretoria do Projeto Incluir Direito, que é um projeto que a gente também vai falar aqui ao longo aqui desse nosso bate-papo. E ao longo a gente tem a honra de estar contando hoje com a presença do professor Tiago Amparo. Tiago é professor da FGV, professor de Direito da FGV, mestre e doutor em Direito pela Central European University de Budapeste. Ele é colunista da Folha de São Paulo, articulista da Globo News, e está nos dando a honra aqui de contar com a O prazer é todo meu. Muito obrigado tá, a todos do Vereador. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, Tiago, a nossa ideia, e passando para todos também aqui a ideia dessa nossa conversa, a questão racial, ontem, na nossa palestra da Aliança, eu até usei essa expressão que a gente, nesses últimos tempos, viveu uma certa convulsão racial, né? E por conta de todo esse episódio do George Floyd, por conta das manifestações que explodiram lá nos Estados Unidos, a temática veio muito à tona, né? E muitas pessoas vieram a perguntar, muitas pessoas vieram a discutir aqui sobre essa temática. E a questão do racismo estrutural, como se faz para ser antirracista, alguns questionamentos sobre por que nos Estados Unidos há toda essa mobilização, há toda essa manifestação nos Estados Unidos do movimento negro, por que a gente não vê hoje em dia toda essa mobilização, toda essa manifestação aqui no Brasil. E aí a gente, conversando, a gente resolveu fazer esse webinar para conversar, né? Para falar para as pessoas sobre esse assunto. E a ideia da nossa conversa a gente vai procurar dividi-la aqui acho que em 4 grandes tópicos, né? Primeiro, a gente explicar para todos o que seria esse racismo estrutural, que todos estão falando tanto, né? Está tão na boca do povo. O que seria o racismo estrutural? Depois a gente tenta trazer um pouco, para fazer essa comparação Estados Unidos-Brasil, a gente fala um tanto do contexto histórico dos Estados Unidos com relação à questão racial, desde lá da sua escravatura até os dias atuais, fala também desse contexto histórico do Brasil com relação à sua questão racial, e no final a gente mostra aonde que a gente está aqui discutindo essa matéria, especialmente aqui no Brasil, e onde as empresas podem fazer, o que as empresas podem fazer para contribuir, para distensionar esse cenário. Tá? Acho que a nossa ideia aqui do webinar é essa, é trazer um pouco de educação para as pessoas e ver onde que a gente pode contribuir, onde todo mundo pode contribuir para ajudar a distensionar esse cenário. Tá, Tiago? Então, a primeira pergunta que eu faço para você, é o que seria, se você puder passar em algumas palavras, o que seria esse racismo estrutural? Qual é esse conceito do racismo estrutural que está sendo tão falado hoje em dia? Segunda-feira vai ter, já convidando a todos aqui, né? E já também uma antecipação aqui. Segunda-feira o professor Silvio de Almeida vai estar no Roda Viva e o nosso amigo Tiago vai ser um dos entrevistadores do Silvio de Almeida lá no Roda Viva, né? E o Silvio então, um dos grandes Rafael, primeiro, né, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. E é um prazer estar falando de um tema que é muito importante e, como você falou, tem uma convulsão social recente. Claro que sempre é uma questão histórica, mas isso se torna ainda mais claro, mais evidente mais recentemente, né?
E aí, eu acho que para a gente começar a falar sobre racismo estrutural, é muito legal começar por isso também, porque a gente começa a aprimorar os conceitos, né? Depurar um pouco mais o que significa cada um dos conceitos que a gente escuta muito no dia a dia. Primeiro, a gente precisa entender que quando a gente está falando de racismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, geralmente, é um racismo individual, que é um racismo aquele de um grito, de um insulto racista no ônibus, por exemplo, ou alguém, impedir alguém diretamente de entrar num estabelecimento comercial por ser negro, expulsar pessoas negras de shopping, coisas desse tipo, ou seja, um racismo individual. Existe um outro tipo de racismo que está conectado, mas existe um outro tipo de racismo que é o racismo institucional, que é um outro nível, um nível mais acima, que tem a ver com como as instituições funcionam. Quão excludente, por exemplo, é um processo seletivo para entrar numa empresa, ou a universidade, o fato de você ter um apagamento ali da discussão sobre racismo dentro da universidade quase como uma regra institucional implícita. Então você tem esse nível de racismo que é um racismo nas instituições, que é o que a gente chama de racismo institucional. Quando a gente vai para o racismo estrutural, que é um outro nível, ele tem mais a ver com, claro, como o próprio nome diz, com as estruturas da sociedade. Quando a gente fala estruturas da sociedade, parece um pouco muito abstrato, mas na verdade significa que o racismo ele é uma forma de exercício do poder numa sociedade ela determina e naturaliza as relações de desigualdade. Então, o racismo estrutural nada mais é do que esse engessamento e essa naturalização do racismo nas estruturas da sociedade, seja na questão de economia, seja na questão de que história a gente ensina para as nossas crianças, seja a normalização da ausência de pessoas negras em diferentes espaços. Então, o racismo estrutural é um nível ali acima de um racismo individual ou de um racismo institucional. Ele está engendrado ali na sociedade, na forma que ela está estruturada. Um exemplo disso, para ficar mais claro, é quando a gente vai olhar o orçamento público. A gente vai olhar o orçamento público, vai perceber quais são as políticas públicas que são ali, que recebem recursos dentro do orçamento público. Teve um artigo interessante recentemente no Estadão, de um economista, o Pedro Neri, o texto chama Orçamento Branco. E aí ele vai falar que o orçamento público, ele privilegia mais pessoas brancas do que pessoas negras. De que forma? Não, obviamente não de forma evidente, né, de forma racialmente clara, mas ele vai determinar, por exemplo, um recurso pequeno para creche, para educação infantil, educação básica. Isso tem um impacto muito grande mais em pessoas negras, especialmente mulheres negras, do que homens. Então você já tem essa percepção. E aí você também tem essa desigualdade. Ou você tem essa naturalização na mídia, né, da ausência de pessoas negras. A gente viu ultimamente discussão sobre propagandas, publicidades que têm um tom racista. Isso tudo tem a ver com o racismo como esse exercício de poder engendrado na estrutura da sociedade e normalizado, e que vai muito além de uma atitude racista ou não de uma pessoa, né? Então, muita gente fala assim, racismo não é só você ser claramente racista numa atitude entre duas pessoas, né? Esse racismo individual. Ele está muitas vezes nesse DNA da sociedade e que sistematicamente vai excluir alguns grupos em razão da sua raça e cor. Então é um pouco essa a lógica, né? E aí, só uma outra coisa de passar a palavra para você é que dá para você diferenciar também, e o Silvio Almeida faz isso, dá para você diferenciar a ideia do que é um preconceito, que o preconceito é um juízo de valor. Então você tem um juízo de valor sobre uma pessoa em razão da cor e da raça. A discriminação é o que a literatura chama, que é um outro conceito, que a literatura chama de o preconceito em ação. Ou seja, quando você, numa situação específica, você ali discrimina uma pessoa, diretamente ou indiretamente. E o racismo é uma discriminação sistemática. Então, o racismo está no nível mais amplo. Por isso que quando as pessoas falam assim, você foi racista, as pessoas não, eu não fui racista, eu não tenho preconceito, ou não fui discriminado. E aí as pessoas confundem esses conceitos, né? Então, o preconceito está mais relacionado com a ideia de um juízo de valor, você achar que pessoas negras são menos capazes, elas são culturalmente inferiores ou algo do tipo. A discriminação, ela é aquela atitude de preconceito na prática, então você diferencia as pessoas pela cor e raça, seja diretamente ou indiretamente, e
O racismo é essa discriminação sistemática. Então, o racismo está mais nesse plano mais sistemático, e é isso que o Silvio Almeida e outros vão trazer como esse conceito. Eu acho isso, Thiago, eu acho isso muito, muito, muito legal, que todo mundo tenha essa ideia. Porque a gente, quando começou a discutir a temática, né, e fazendo um pouco da nossa história aqui também, né, a gente começou a discutir isso, nós dois, especialmente em 2017. Foi em novembro de 2017, um evento na FGV, organizado pela FGV, em que a gente ia discutir advogados negros em escritórios de advocacia, né? E aí eu fui chamado lá para conversar, para falar. E nesse evento, especificamente, o que eu fiz para falar nesse evento? A Priscila Sansone, do nosso escritório, foi quem me convidou para falar. E o que eu fiz para falar? Eu falei, bom, eu vou conversar com os coletivos, né? Vou conversar com os jovens negros da faculdade, das faculdades. E aí eu sou muito ligado ao pessoal da UERJ, no Rio, e para ver por que esses jovens negros não conseguem entrar nos grandes escritórios, né? Já que eles já estão nas faculdades, já estão em boas faculdades, por que eles ainda não conseguem entrar nos escritórios? Para tentar identificar essas barreiras. E aí, desde lá, conversando, a gente identificando essas barreiras ali, acho que naquele primeiro evento, que a gente falou isso, uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi essa própria questão do racismo. E aí eu vejo que era um conceito que eu tinha, que eu estou mudando, e que o Silvio fala muito isso. As pessoas entendem o racismo como uma patologia. Essa questão do racismo individual que você está falando, né? Ou na hora que você fala que a pessoa, olha, você é racista, você fala, não, eu não sou racismo. E se você leva esse conceito de racismo para dentro de uma empresa, né? Você talvez não consiga implementar a política de inserção dos jovens dentro da empresa porque você gera uma reação dentro das pessoas. É importante, acho hiper importante que a gente esteja aqui agora falando de que a gente não está falando aqui da patologia, que existe. Não dá para dizer que não existe, ela existe. A gente não está falando disso, a gente está falando de uma questão estrutural em que nenhum de nós tem culpa disso ter acontecido, mas, ou temos, não sei, né? É isso que você vai poder dizer, mas que a gente tem que lutar para sair um pouco dessa estrutura, né? E, e eu acho que você já deu alguns exemplos aqui de questões políticas e históricas que levam a essa estrutura do Sim, racismo sim, com estrutural, né? E acho que ao longo aqui da nossa conversa você vai trazer mais exemplos, não é isso? Não, pode falar, não imagino. É, e, ah, não, então, porque o que eu acho que seria legal para a gente fazer, para a gente trazer aqui agora, tendo essa noção de que o racismo estrutural, a gente está falando de estruturas que geram, que impedem essa ascensão, toda essa mobilidade aqui do negro dentro da sociedade, e vendo o que aconteceu ali no episódio de George Floyd, aqui no escritório, especificamente, e não só aqui no escritório, outras pessoas também vieram conversar comigo aqui e falar o seguinte: bom, porra, por que nos Estados Unidos você está tendo toda essa mobilização? O que acontece lá nos Estados Unidos? O que não acontece aqui no Brasil? E aí, eu assisti muito lá as suas explanações na Globo News. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco dessa estrutura nos Estados Unidos, para a gente entender como é que é esse racismo estrutural dentro dos Estados Unidos e onde a gente está hoje, depois a gente falar um pouquinho dessa estrutura aqui no Brasil. Uhum. Pode ser? Não, eu acho bem importante a gente pensar também nessa comparação, nesse conceito, e entender o histórico das duas sociedades, né? Eu acho que, primeiro, uma coisa que eu tento desmistificar é a ideia de uma certa passividade de negros com relação ao racismo no Brasil. Muito pelo contrário, né? Você vai ver escritos, especialmente da professora Flávia Rios, que estuda protesto negro, e ela e tem vários textos ali que você é fácil achar na internet, onde ela vai descrever a história do movimento negro no Brasil, desde a década de 30, grandes manifestações da década de 70,
70, no meio da ditadura, na democracia, logo ali no começo da democracia, em 88, grandes mobilizações para poder denunciar que é uma abolição inconclusa. E quando a gente vai olhar hoje, no dia a dia, além de, nos anos 2000, várias marchas também de movimentos negros, mas quando a gente vai ver as marchas relacionadas protestos relacionados à violência policial, eles sempre acontecem, em especial nas localidades onde acontece a violência policial. Então você tem uma mobilização, sim, forte. Inclusive, esses dias, um jovem, Guilherme, desapareceu no sábado, foi encontrado no domingo morto e com marcas de tortura aqui em São Paulo, na Zona Sul. Então você tem manifestações ali no domingo à noite. Então você tem manifestações acontecendo sempre quando você tem uma morte, você tem, e não só quando tem uma morte, mas uma mobilização constante de protestos relacionados à violência policial, que no Brasil ainda é maior do que nos Estados Unidos em termos numéricos, né? Você tem nos Estados Unidos 1.000 pessoas foram mortas no ano passado pela polícia, só no Rio de Janeiro 1.800 pessoas, em São Paulo 700 e poucas pessoas pela polícia. Então você tem essa disparidade enorme, mas ao mesmo tempo você tem uma mobilização forte. Eu acho que primeiro tem uma questão além da questão da história e de como esses protestos são colocados no Brasil, acho que primeiro tem uma questão de solidariedade, especialmente de brancos com relação a essa luta. Eu acho tem uma questão que há uma falta aqui no Brasil dessa solidariedade. Segundo, eu acho que tem uma questão das narrativas que a gente conta. Isso importa muito para no protesto ele existir e persistir ou não. Então, muitas vezes eu vejo que a preocupação que você tem é maior com relação que as pessoas têm, ou que a mídia tem muitas vezes, é maior com relação a um ônibus queimado ou um pneu queimado, que já aconteceu muitas vezes, do que efetivamente qual é a razão do protesto daquelas pessoas, né? E quem vai estudar movimentos sociais, os teóricos que vão estudar movimentos sociais, falam que tem vários fatores que determinam se o movimento ele vai ser maior ou menor, ou se o protesto vai ser maior ou menor. Um deles é efetivamente essas redes de solidariedade, de conexão que as pessoas têm. Quanto mais expansiva elas forem, mais agregarem mais pessoas, terem também pessoas negros, latinos, brancos, isso vai ter uma força maior. Outro aspecto importante é o aspecto de recursos. Quanto mais recursos você tiver para fazer essa mobilização, maior vai ser a mobilização. Agora, recursos não é só dinheiro, também são recursos organizacionais. Quer dizer, nos Estados Unidos você tem igrejas negras, tem toda uma trajetória de teologia negra nos Estados Unidos. Você tem as organizações de direitos civis que estão espalhadas no país como um todo, que podem mobilizar esses protestos. No Brasil, a gente tem um histórico de considerar a questão racial colocar a questão racial embaixo do tapete. Então você tem a dificuldade de você estabelecer organizações negras fortes, apesar de você ter organizações importantes, desde Frente Negra, Movimento Negro Unificado, agora a Coalizão Negra por Direitos, que eu recomendo que todos sigam aí nas redes sociais, que eles são uma organização, uma congregada de organizações e movimentos fortes hoje no Brasil. Então você tem essa mobilização de forma diferente no Brasil, mas é que ela não deixou de existir, né? E nos Estados Unidos tem uma questão importante, que eles passaram por um período, a história dos Estados Unidos é interessante de olhar, porque tem alguns autores, o DeBose, outros autores vão falar que por um tempo foi uma democracia de escravos. Quer dizer o quê? Você tinha formalmente uma democracia, mas você tinha uma segregação e tanto na escravidão e depois nas leis de segregação, no Jim Crow, uma segregação sistemática e feita pela lei, né? Enquanto que no Brasil você teve um outro tipo de mecanismo, que era um mecanismo de assimilação, a ideia de você promover o embranquecimento da população e a ideia de você de exaltar a ideia de miscigenação como uma forma de você superar a questão racial. A gente sabe que isso não deu certo, especialmente porque a questão de superar a raça, né, a questão racial, ela não deixou ela não resolveu a questão do racismo, muito pelo contrário, se tornou como uma política de embranquecimento e uma política de utilizar a miscigenação para poder justificar nossas desigualdades raciais. Então, no Brasil, ali a trajetória de assimilação histórica e o fato de a gente ter tido uma segregação de fato, quando a gente fala assim dos Estados Unidos, muitas vezes as pessoas falam, não, mas é uma americanização do debate, porque você está trazendo um conceito de raça dos Estados Unidos para cá.
E, na verdade, quando a gente vai olhar como que de fato aconteceu a segregação no Brasil, existiu uma segregação de fato, que até uma professora que eu gosto bastante, a Tânia Hernandes, ela vai fazer a comparação entre Brasil e Estados Unidos, e ela vai falar muito isso, ela vai falar que existiu no Brasil um Jim Crow de fato, ou costumeiro, onde você tinha a segregação, inclusive espacial, muito clara. E aí hoje, quando você olha, por exemplo, os dados do censo de 2010, do mapa da cidade de São Paulo, você tem a segregação muito clara racial dentro da cidade de São Paulo, isso é evidente. E aí você coloca em cima disso índices sociais, como por exemplo, expectativa de vida, que é o índice básico, né, para medir a qualidade de vida das pessoas, a gente percebe que em Moema, em São Paulo, a expectativa de vida é de 80 anos, enquanto que algumas partes da Zona Sul e Zona Leste de São Paulo, a expectativa de vida é um pouquinho mais de 50 anos. Então a gente ainda persiste essa desigualdade, só que é típico da sociedade brasileira e do racismo à brasileira a gente colocar o racismo embaixo do tapete e falar que ele é simplesmente e tentar falar que a miscigenação ela resolveu a questão racial e que o Brasil é um case de sucesso. Isso é o que historicamente movimentos negros tentam combater. Então não é traduzir americanizar o debate, mas é na verdade entender de fato como a questão racial e o preconceito de cor no Brasil eles se manifestam. E aí nos Estados Unidos você tem muita questão da ascendência, quer dizer, de você ser negro ou pessoa de cor, né, como eles colocam, people of color, porque você tem uma origem de que seja o seu pai, né? Tem uma origem ali de uma pessoa que seja, de uma mãe ou de um pai que seja uma pessoa negra. E aí você seria negro mesmo como uma pele mais clara. Enquanto que no Brasil, a gente foi acostumado a ficar mais focado na ideia da cor da pessoa e do fenótipo da pessoa e como a pessoa se é vista pelas outras. Então, no Brasil, tem uma questão de autoidentificação racial, mas também tem uma questão de como as pessoas se percebem, né? E como elas são percebidas pelas outras pessoas. Então, a cor, aqui no Brasil, é muito mais um preconceito de cor do que propriamente raça no sentido de ascendência, como nos Estados Unidos. Então, há diferenças, mas eu acho que não dá para a gente falar que não existe uma mobilização social com relação a essas mortes no Brasil, e inclusive a situação é pior no Brasil do que nos Estados Unidos em termos só da questão da violência policial e os índices também, e também não dá para a gente achar que porque a gente não teve um sistema de Jim Crow, de segregação, a gente não possa, oficialmente, a gente não possa falar que não teve essa segregação de fato, né? Pois é. Porque uma coisa e aí, trazendo um pouco para a estrutura, né? Se a gente for fazer aqui uma linha histórica, nos Estados Unidos você tem a escravidão, aí você tem a abolição da escravatura, e em determinado momento você tem essas leis segregacionistas lá nos Estados Unidos. Você tem o Jim Crow. E aí esse racismo ele fica muito claro, né? E depois das leis segregacionistas, você tem ali, lá para você começa no final de 1950, lá para 1960, os negros eles se unindo e lutando, né? Se você tem os movimentos de direitos civis, Martin Luther King, junto com Malcolm X e outros tantos panteras negras e tal, o movimento de direitos civis lutando lá pela igualdade, acabando com essas leis segregacionistas, vindo ali uma lei de igualdade civil e o movimento negro consegue ter uma certa igualdade. Você consegue ter nos Estados Unidos, a partir ali da década de 60 ainda. Você tem ainda uma grande desigualdade entre brancos e negros, mas você consegue formar uma classe média negra lá nos Estados Unidos. Você tem todas essas igrejas negras que formam essa rede de proteção, como você falou, e você segue tendo uma luta lá nos Estados Unidos, né? O racismo lá, a estrutura do racismo nos Estados Unidos, então, se forma dessa maneira, se forma a partir de leis segregacionistas e outras leis, ou até um documentário que eu gosto bastante, que é a 13ª Emenda, ela consegue mostrar também como isso nos Estados Unidos, como outras leis também nos Estados Unidos, seguem mostrando como essas estruturas até hoje se perpetuam. Aqui no Brasil, por outro lado, você tem a escravatura, você tem a abolição da escravatura em 1988, aí um fato, um exemplo só que eu acho interessante, dois exemplos aqui que eu acho interessantes de como esse racismo se estrutura no Brasil.
assim que a gente se torna uma república também, os analfabetos eles são impedidos de votar, né? E os analfabetos eles só vão votar, se eu não estou enganado, na Constituição de 88. E os escravos eram todos eles analfabetos ali. Então você não deu direito político para os negros desde a largada. E ao longo do tempo foi se criando no Brasil esse nosso mito da democracia racial, né? Outro exemplo que eu acho hiper interessante para mostrar, e cruel, interessante historicamente falando, não cruel do lado aqui, é a questão da distribuição de terras. Né? Na hora que você termina a escravidão, os negros eles são jogados ao léu, e você tem também aquela nossa política de incentivo aos colonos europeus para virem aqui para o Brasil, e todos eles recebem sua terra para vir, para cultivar, para plantar. Eu acho que esse conceito histórico que a gente vai mostrando, isso você vai mostrando como se cria o racismo estrutural aqui ao longo do Brasil. E eu acho que a nossa grande crueldade é você criar esse mito que foi criado ao longo do tempo, né, da nossa grande democracia racial. E o que eu, pelo menos, percebo aqui, que talvez essa nossa maior o movimento negro, como você diz, ele existe, ele luta e ele está lá e ele consegue atingir bastante dos seus objetivos aqui no Brasil, mas ele teve muito mais dificuldades porque pelo que a nossa sociedade criou para eles aqui, para conseguir começar essa nossa luta. Né? Ontem a gente estava conversando e a gente vê aqui o que seriam os objetivos que já foram, bons objetivos, já foram atingidos pelo movimento negro aqui no Brasil. O que você poderia trazer para a gente aqui de exemplo e quando isso começou a Então, chegar? antes disso, só um comentário com relação ao que você falou, Rafael. Quando a gente vai fazer essa história, e você trouxe alguns elementos, a questão da votação, do direito a voto dos analfabetos, a questão de uma discussão na época da abolição sobre quem seria restituído por a perda da propriedade, o fato de a gente depois, logo ali no fim da escravidão, você tinha a valorização da propriedade de terras, porque já se antecipava que você, com o fim da escravidão, você teria que a outro bem que era muito distribuído de forma desigual no Brasil, além dos escravos em si, eram a terra. Então você começou a ter um valor agregado com relação à terra, justamente por causa disso, porque com o fim da escravidão você perde a propriedade dos escravos, mas você valoriza a terra, e você não teve efetivamente uma política de reforma da questão agrária, e que a gente vê isso até hoje, né, os efeitos disso até hoje. Então a gente tem a gente tem um histórico, Rafael, quando eu falo colocar a raça por baixo do tapete, significa o quê? A gente tem um histórico de utilizar a desigualdade racial como forma de manutenção do poder, mas muitas vezes sem falar que a gente está falando da questão racial. Então, depois da escravidão, você teve, antes de você ter uma Constituição da República, você teve a adoção de um Código Penal. Logo depois. E a adoção de Código Penal que incluía questões como o crime de vadiagem, questão de o crime de magia, voltado para a questão das religiões de matriz africana. Então você teve, imagina você ser escravo, acaba de ser liberto, entre aspas, existe uma comoção social, até tem escritos ali históricos que vão mostrar que, na verdade, você teve muita comoção social, festa ali na rua no momento, e aí logo em seguida, e tem cartas interessantes, até no livro da Lida Schwartz lá e do Flávio Gomes, Diário da Escravidão, Dicionário da Escravidão, eles vão mostrar que você tem ali cartas de pessoas falando que, olha, tudo bem, deixa eles celebrarem o carnaval por 2 dias e depois eles vão voltar para o trabalho das fazendas. Ou seja, a ideia de que o ganho do direito, ele não, na verdade, não ia se manifestar em ganhos reais e ganhos materiais. Então, eu acho que... E aí tem um livro muito bom, chamado Força da Escravidão, do Sidney Chalabi, que é um professor da USP de História do Direito, que ele vai mostrar que depois da escravidão, depois da abolição formal, você ainda continuou tendo, em algumas instâncias, a força da escravidão e continuou tendo escravos em algum momento como prática social, e mesmo tipo uma prática ilegal.
Então, no direito, no Brasil, a gente tem essa tendência de que a lei não pega, né? Qual é o sentido disso? É que o racismo ele está exatamente na forma que essa disparidade de poder acontece no dia a dia da sociedade. Então, os ganhos de direito no Brasil, poucos deles foram ganhos efetivos de você uma mudança na estrutura da sociedade dessa relação de poder. A abolição da escravidão, você continuou tendo a perpetuação da escravidão logo depois, criminalização de pessoas negras logo depois. Você teve, mesmo ali na época da escravidão, na época da democratização, você tinha a participação a questão de criminalização do racismo, impulsionada na Constituinte, a questão de reconhecimento de comunidades quilombolas, impulsionada na Constituinte, isso tudo mais como uma forma de um reconhecimento simbólico, mas sem a ideia de que isso poderia ter um efeito muito prático, porque tem dias que não, isso não é uma coisa muito importante no Brasil. E aí você tem, logo em seguida, a Márcia Lima, que é a professora da USP, ela vai diferenciar que existem alguns ganhos que são ganhos mais valorativos e mais identitários, no sentido de mais simbólicos, e você tem outros ganhos que são ganhos mais distributivos. E aí, de ganhos simbólicos, valorativos, você tem a questão da lei que exige o ensino da história e cultura afro-brasileira nas universidades, nas escolas. Você tem a constituição de uma secretaria específica de igualdade racial, tanto no âmbito federal quanto em diferentes cidades e estados. Você tem, em termos de política redistributiva, a questão de cotas raciais nas universidades, no ensino público, no serviço público, a questão do critério raça-cor também no ProUni, que teve um efeito muito importante, até maior do que a das cotas raciais das universidades, porque tem um alcance maior das universidades privadas. Então, você teve alguns ganhos, a própria constituição da Fundação Palmares, que hoje está em Altos Lençóis, mas você teve ali essa questão, essa constituição, institucionalização de um órgão específico para lidar com a cultura afro-brasileira, com a questão dos quilombolas. Então, você tem essa institucionalização da questão racial dentro do Brasil. Mas ainda está muito longe de você efetivamente ter uma discussão efetivamente sobre racismo. E aí, lembrando o que a gente falou lá no começo, né? O racismo como algo estrutural. O racismo como algo estrutural significa o exercício de poder de um grupo com relação ao outro. Então, eu vejo, e a gente, né, como os advogados, a gente sabe que o direito ele não é só o que está escrito na lei, mas ele também é o que a lei não diz ou o que ela esconde, né? Então, o fato de você colocar, como você falou, da questão do voto analfabeto, ou você você impedir que as pessoas tenham acesso a diferentes direitos por outras razões. Saiu uma notícia ontem falando que a maior parte de pessoas que pediram auxílio emergencial por causa do Covid são negros, mas a maior parte das pessoas que receberam auxílio emergencial são brancos. Então, assim, vai falar, mas ele é racista, quem escolheu, quem deu ou não deu o auxílio emergencial? O aplicativo do auxílio emergencial é racista? Não, mas não diretamente é discriminatório. Mas o fato de você ter uma sociedade que sistematicamente priva algumas pessoas de direitos em relação a outras, na prática, isso é uma perpetuação do racismo. Então, a gente sabe, né, como até pelo direito, de que essas práticas sociais que determinam quem tem acesso a direitos e quem não tem, elas determinam muito a forma que a sociedade se vê e se coloca, né? E aí, estou até vendo aqui umas perguntas que são interessantes, né? Só para complementar com isso que a gente está falando, que tem a gente pode fazer um paralelo entre a questão racial e a questão do machismo estrutural e da questão do sexismo estrutural, né? Que a Adriana está falando aqui, especialmente quando a gente vai olhar da perspectiva da intersecção. Então você tem quando a gente olha a questão da intersecção, a gente percebe que, e aqui é um conceito de uma professora dos Estados Unidos, a Kimberly Crenshaw, que ela faz a analogia da esquina, pensa numa esquina de uma rua, onde você tem de um lado, você está na esquina, e aí você é uma mulher negra na esquina. O que significa isso? Você tem de um lado uma avenida da raça e de outro lado uma avenida de gênero, e muitas vezes você está ali na intersecção dessas diferentes identidades e de diferentes perspectivas. Isso faz com que
você tem uma visão diferente sobre o mundo, né? E aí, quando a gente olha diferentes questões, como violência policial, nos Estados Unidos tem uma mobilização que se chama Say Her Name, diga o nome dela, que é a ideia de que mulheres negras, quando elas sofrem violência pela polícia, a gente não dá a mesma importância e não chama pelo nome dessas mulheres, como a gente vê no caso dos homens. Então, todo mundo sabe do George Floyd, mas quase poucas pessoas no Brasil sabem da Breonna Taylor, que foi morta em março. Então, que é essa invisibilidade que na intersecção raça e gênero. Quando eu falo negros, boa parte das pessoas vão pensar automaticamente homens negros. E aí eu lembro, é muito engraçado quando a gente vai numa política de diversidade de uma empresa, as pessoas falam, eu tenho uma política para mulheres e uma política para negros. Aí você pensa, onde estão as mulheres negras aí? Porque implicitamente você está falando de mulheres brancas, políticas para mulheres brancas e políticas para homens negros. Então você tem essa invisibilidade que está muito relacionada com a questão de intersecção. E quando a gente fala de racismo, a gente tem que levar em consideração e falar sobre as intersecções, porque senão a gente está contando metade da história só, né? E aí eu acho para terminar, de passar para você, acho que tem uma outra questão aqui que foi falada da política de cotas. Eu acho que primeiro, quando a gente fala de política de cotas, é interessante desmistificar uma coisa, que é a ideia de que ela está dissociada, que ela estaria dissociada da ideia de renda e de você ter estudado em escola pública. Agora, o fato é que a política de cotas não está dissociada, na verdade, elas estão em conjunto com esses outros critérios de renda e o critério de escola pública. E aí você tem a lei federal, ela é feita dessa forma. E tem um estudo interessante de economistas americanos que olharam as universidades brasileiras e publicaram na revista Economic Review, que eles olharam as universidades que, antes de 2012, antes da lei federal, as universidades que não tinham critério raça e cor, e só tinham critério renda e escola pública, e as universidades que tinham critério raça e cor, e eles viram que as universidades que não tinham critério raça e cor, eles não incluíram negros na mesma proporção do que aquelas que tinham critério raça e cor. Então, esse mito de falar de que se a gente não tivesse critério raça e cor e só renda e escola pública, o nível de inserção seria o mesmo, na verdade, tem estudos empíricos que dizem que não. E, além disso, tem a questão do próprio rendimento de pessoas que entram pelas cotas raciais. O rendimento ele é igual, e quando ele é inferior até menos de 5%. Ou seja, ele tem um nível idêntico ali, basicamente, de pessoas que não entraram pelas cotas raciais, né? Não, acho que é isso aí. O que eu queria te perguntar, dentro dessa linha daqui que a gente está falando, a gente já tem algumas perguntas aqui sendo feitas e algumas perguntas bem interessantes, até feitas pelo nosso querido Gusta, nosso sócio Gustavo Stolari, e incentivar aqui as pessoas a nos fazerem perguntas também, tá? Mas, Tiago, vindo também aqui, mantendo nessa linha que a gente estava falando, você vê aqui, é, fazendo de novo essa contextualização histórica, né? Estados Unidos, então, 1960 e pouco, você já começa a ter lá os seus movimentos, o movimento de direitos civis. Lá em 1960 e pouco, nos Estados Unidos, você tem as cotas, né? Você já começa a implementar as cotas. Curiosidade para o nosso público presente. Hoje a gente discute muito diversidade, né? Diversidade está aqui na pauta do dia, mas não sei se as pessoas sabem que a diversidade ela veio como uma reação ao movimento de cotas, né? A decisão que deu, que implementou as cotas para negros nos Estados Unidos foi uma decisão até da Suprema Corte Americana, se eu não me engano, você vai poder falar isso melhor que eu, em 1980 ou 79, que indicou, olha, se negros têm direitos a essas cotas, outras minorias também devem ter. E o que é interessante dessa decisão, que é interessante da reação do movimento negro, foi que ele olhou e falou assim, pô, beleza, acho que está certo, acho que outros também devem ter esse direito. E só para a gente entender assim, o tanto, hoje, 2020, a gente está todo mundo falando de diversidade, né? Só que isso foi um movimento que começou em 1980, né? Para você ver o tanto que demora para essa coisa pegar tração, né? Mas digressões à parte, aqui no Brasil a gente vê isso nessa linha histórica que você estava fazendo. Estados Unidos então 1960, mas aqui no Brasil você tem sim esse movimento negro atuante, muito mais atuante
por conta de todas essas relações históricas, a partir de 1988, conseguindo essas vitórias, né? Eu destacaria aqui duas vitórias, uma que eu acho que ainda não foi implementada, que acho que seria super importante, que é você ter o estudo da história negra, da história negra dentro das escolas. Eu acho que isso seria algo realmente super importante, você mudar não, é. a cabeça das E acho que pessoas, né, sobre e acho que tem uma aonde que coisa se vem, né? interessante que eu gosto de falar assim, as pessoas podem concordar ou discordar, né, sobre diferentes questões, inclusive sobre questões raciais, tem muita gente boa que vai concordar ou discordar em diferentes aspectos, mas uma coisa que é importante, a gente precisa ter uma ideia que é uma ideia que psicólogos vão chamar dessa ideia de realidade compartilhada, ou seja, a gente precisa compartilhar de que existem alguns fatos históricos que são importantes à nossa sociedade. E aí, quando a gente vai olhar, assim, a história de movimentos negros no Brasil, você fez um histórico ali dos movimentos negros nos Estados Unidos, quando a gente vai olhar no Brasil, você teve a Constituição da Frente Negra no Brasil na década de 30, você tem o movimento negro unificado na década de 70, você teve grandes mobilizações na década de 70, em 78, no meio da ditadura, depois você teve em 88 também manifestações grandes, chamadas pelo Movimento Negro Unificado e outros movimentos. Você tem Abdias Nascimento na década de 80 falando sobre genocídio negro. Genocídio negro não é uma coisa de ontem, de hoje. Você tem pessoas historicamente trazendo essa questão. Na época da abolição, na época da abolição, não, na época da escravidão, você tinha lutas populares muito fortes. Tem um livro da Angela Alonso que ela vai falar sobre isso, Flores, Balas e Votos, que ela vai falar dessa mobilização. Tinha gente no parlamento falando sobre a abolição, mas tinha gente na rua também. Tinha protesto nos teatros, tinha peça de teatro onde as pessoas jogavam flores, que eram símbolos abolicionistas. E então você tinha essa mobilização exatamente. Então, você As tinha essa canélias. mobilização forte. E aí você tinha gente como Zeferina, você tinha gente como Zumbi dos Palmares, você tinha pessoas que estavam ali lutando contra aquele sistema, e dá para a gente recontar essa história, para a gente pensar. Isso não é revisionismo histórico, isso é entender a nossa história. E aí a gente entender o lugar de diferentes atores, especialmente atores negros, nesse processo. A gente olhar, por exemplo, Luiz Gama como um dos fatores, advogados centrais, né, ali da abolição, e que utilizou o direito de forma estratégica. Então você tem e que deveria ser, né, e é patrono da advocacia, mas você deveria ter isso mais colocado como uma referência, principalmente para estudantes e para advogados negros. Então, contar a história, entender de que essas mobilizações existiram e sempre existiram, existiram e ainda existem, e que é importante a gente entender o papel delas na luta pela conquista pela conquista de direitos, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? E aí daí a gente pensar como que a gente consegue mudar essas diferentes estruturas, né? E aí, Tiago, eu entro acho que na nossa última parte aqui, né? Que eu acho que a grande vitória, pelo menos falando de questões de como a gente pode mudar, dar maior acesso aos negros ao mercado de emprego, especialmente ao mercado de emprego mais qualificado, acho que foi a lei de cotas, e que ainda traz alguns questionamentos, como você estava trazendo. E aí eu acho que a gente podia começar a falar. Alô? Ui, aqui para mim tinha caído. Aí eu acho que a gente podia começar a falar, nesse último momento, sobre a lei de cotas, o que a lei de cotas garantiu de acesso aos negros nas universidades, e como a gente pode fazer, como as empresas hoje em dia podem fazer, e o que as empresas Então, estão até estava fazendo, acho olhando que aqui ainda no momento algumas inicial, questões, mas né, já estão fazendo, para garantir, importantes, e né, esse até acho que é o passo 2, nas perguntas e o respostas, acesso aos conectando negros com o que no você mercado falou de agora, né? trabalho. Eu acho E que aí eu primeiro te passo aqui a a política palavra também. tem sido muito importante, até para você quebrar uma das maiores desigualdades que a gente tem no Brasil, que é o acesso à educação, e aí economistas vão falar que você tem a educação como um fator efetivo de mobilidade social. Então o fato de eu lembro assim da minha mãe falando para mim assim, eu não tenho herança, a minha mãe negra, né, ela falando, olha, eu não tenho herança para dar para você, mas o que eu tenho é a educação. Então minha herança é a educação,
que nesse sentido de você pensar da mobilidade social como um fator importante, como a educação como um fator importante para a mobilidade social e a educação como fator, como um critério super importante. E aí, para você ter uma ideia sobre a importância da educação, a gente tende também a desmistificar a ideia de meritocracia. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu até escrevi um texto provocativo esses dias, que era sobre o título na Folha era Meritocracia não existe. Mas em que sentido eu quis dizer isso? Porque, claro que esforço e talento individuais existem. As pessoas, né? Eu ficava até 2 da manhã estudando na faculdade e no doutorado também, etc. Esforços e esforço individual e talento existem. O que não existe é um sistema que remunera esses esforços, esses talentos de forma igual, ou um sistema que dá a oportunidade para essas pessoas de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu talento. Então, ou seja, o meritocracia enquanto sistema, ele é muito questionável. Tem um livro recente de um professor de Yale, o Daniel Markovits, que se chama A Armadilha da Meritocracia, que não está traduzido em português ainda, se chama Meritocracy Trap, que ele vai fazer essa trajetória, mostrando que você tem, inclusive, as pessoas, as classes mais ricas, as famílias mais ricas, investem muito mais em educação, porque elas têm recursos, do que de pessoas mais pobres. Às vezes a gente não tem noção da desigualdade no orçamento familiar, né? E aí você tem, as desigualdades também existem nesse nível do orçamento familiar. As pessoas, em geral, no Brasil, Rafael, elas gastam muito com transporte, alimentação e acomodação, né, e casa, aluguel, e sobra pouquíssimo, em torno de 29%, 30% para outros gastos. Ou seja, as pessoas efetivamente vivem assim de vender o almoço para comer o jantar. E aí, nessa perspectiva, por isso que as pessoas hoje estão falando sobre renda básica universal e coisas do tipo, para você criar um pouco mais de incentivo, um pouco mais de folga no orçamento, para que as pessoas consigam desenvolver suas habilidades e aí, efetivamente, a gente possa estar falando de um sistema que remunere ali a educação e remunere o talento das pessoas. E aí você perguntou, e tem muitas perguntas também sobre isso, sobre a questão do que as empresas podem efetivamente fazer, né? E aí você tem, aqui eu recomendo muito, acho que 2 livros, né, que professores gostam de recomendar vários livros, mas você tem um livro muito legal, que muita gente já deve conhecer, mas é o livro da Jamila Ribeiro, né, do Pequeno Manual Antirracista, onde ela vai trazer várias questões que são do dia a dia e também das instituições, né? E eu acho que a primeira coisa que você precisa saber quando a gente está falando de racismo é entender que racismo não é um problema só de negros. Não é só... todas as pessoas que estão aqui, a gente tem aqui 122 pessoas presentes, né? Muitas de vocês provavelmente não são... muitos de vocês não são negros. E aí, provavelmente vocês acordaram hoje falando assim, tá bom, eu vou lá, eu gosto muito dessa pauta, vai ser legal, eu vou escutar sobre a questão racial, eu vou escutar sobre como os negros vivem no Brasil e nos Estados Unidos e vou tentar mudar um pouco as atitudes aqui. Não é só isso. Para você ser antirracista, ele requer mais do que isso. Requer primeiro você entender que racismo é sobre relações raciais. E relações têm diferentes polos, não é só sobre os negros, com eles mesmos. Na verdade, as relações de brancos com relação a negros também. Então, brancos não são seres sem raça, eles também têm raça, eles são seres racializados também. Então, primeiro entender que racismo é também sobre relações raciais. Segundo, entender que a gente tem em diferentes espaços privilégios que podem ser questionados e podem ser mudados. Eles podem ser mudados nas coisas bem pequenas, como, por exemplo, você que trabalha no escritório, você sabe o nome de todas as pessoas que servem um café todos os dias para você? Você chama elas pelo nome, você trata elas pergunta como elas estão, trata elas como seres humanos como as outras pessoas. Uma vez eu estava numa reunião no escritório de advocacia, que não era um verano, mas eu estava no escritório de advocacia que ele falava assim, que a pessoa falava, mas não tem negros aqui. Enquanto a pessoa estava fazendo isso, tinha uma pessoa negra atrás dela servindo café. E aí eu pensei nessa pessoa que estava atrás dela, justamente dessa questão da invisibilidade cotidiana. A Jamila tem alguns textos sobre isso, são muito interessantes, desse racismo do cotidiano institucional, da invisibilidade institucional, é que ela chama. Então você tem isso desde as coisas mais pequenas, quanto das coisas de efetivamente utilizar o seu privilégio
e as pessoas não gostam desse nome privilégio, mas privilégio significa simplesmente uma zona de conforto. Utilizar o seu privilégio no seu dia a dia para poder questionar essas disparidades de poder. Racismo não é simplesmente a questão de problema dos negros, racismo é as diferentes relações de poder, disparidades de poder baseadas na questão racial, seja diretamente ou indiretamente. É o exemplo de você ter, para dar um exemplo da questão de gênero, você ter uma reunião constantemente mulheres sendo interrompidas ou você tem aquele man explain de você explicar para as mulheres as questões. Enquanto homem que você tem um privilégio, por que você não usa o seu privilégio para falar assim, olha, não pode fazer piada racista, não pode fazer piada homofóbica, não pode interromper as mulheres e você utilizar esse privilégio e a sua posição de privilégio nesse contexto. E aí, quando você vai para a prática institucional, é você rever ali a prática institucional, não naturalizar mais a ausência de pessoas negras no seu entorno e pensar por que de fato tem essas ausências no nosso entorno. Tem as ausências por quê? E pensar criticamente. E aí as pessoas, as pessoas às vezes têm medo de falar da questão racial porque as deixam com um certo desconforto. Porque é para nos deixar desconfortados mesmo. Eu até brinco quando eu vou fazer algumas palestras sobre racismo, eu brinco falando assim, gente, isso é um espaço seguro para pessoas brancas, podem se sentir tranquilas, porque a ideia de que, de certa forma, você vai ter sim um desconforto. Por quê? Porque o privilégio é sobre conforto, é só para a gente não precisar falar sobre essas questões. E aí quando a gente começa a mexer na questão racial e começa a pensar sobre racismo, ele traz esse desconforto porque ele vai começar a tirar debaixo do tapete essas questões. Aí você vai pensar, para quais universidades está mandando currículo, quais universidades estão ativamente tentando ter essas pessoas dentro do seu escritório, como que está o desenvolvimento profissional dessas pessoas dentro do seu escritório, o seu escritório está possibilitando, tem piadas racistas, ou as pessoas efetivamente acham que pessoas que entraram com ação afirmativa, elas são menos espertas, menos inteligentes que pessoas que não entraram com ação afirmativa. Então, todas essas questões, elas começam por você questionar que racismo não é só uma questão de negros, é relações raciais, que todos nós fazemos parte, e você pensar que começar a desnaturalizar esses racismos que não são só aqueles racismos diretos, mas que são aqueles engendrados nas instituições e nas estruturas. E daí a gente começa a mudar as práticas individuais e as práticas institucionais. E aí até recomendando um outro livro que infelizmente não tem em português, mas ainda tá, até separei aqui, que é do Kendi, que se chama How to be Anti-Racist, que ele é bem provocativo, que ele vai falar o seguinte, não existe meio termo. Ou você é racista, porque você coaduna com um sistema que é racista, ou você é ativamente antirracista. Você não fazer nada já faz com que você esteja na zona de conforto e já faz com que você seja conivente com um sistema que tem essas desigualdades. E aí, por último, Rafael, eu acho que tem um papel, e o Silvio fala muito disso, tem um papel do direito. Não é só a questão de a gente trabalhar com o racismo e das relações sociais dentro do escritório, mas é pensar como que o direito pode ser um instrumento muitas vezes de racismo, de opressão, mas também pode ser um instrumento de emancipação. De questionar a questão de violência policial, de você questionar eu acho que, por exemplo, ontem a gente estava falando sobre cotas raciais, né, com o Robson Demarest, no evento da Aliança Jurídica, e a gente falou, olha, a lei de cotas vai ter o prazo ali em 2022. Se tivesse uma mobilização do escritório de advocacia fazendo um parecer a favor das cotas raciais e a favor da lei de cotas, como os maiores advogados e melhores advogados do Brasil falando a favor de cotas raciais, isso é você utilizar o seu privilégio para mudar a sociedade. Isso não requer nada mais do que a expertise que todos nós já temos dentro dos escritórios, na advocacia. Então, seria uma mobilização muito importante. Não seriam só juristas negros falando isso, mas todo mundo, toda a elite jurídica no Brasil falando sobre isso. Então, isso significa o quê? Utilizar o seu privilégio para ser efetivamente uma posição antirracista.
Esse ponto aí é um ponto muito bom. E eu também, é excelente esse ponto. Foi excelente o Robson ter levantado esse ponto ontem, já com antecedência sobre a questão da lei de cotas, né? E é excelente você estar levantando aqui de novo. E eu não tenho a mínima dúvida que a gente precisa, desde já, se mobilizar para conseguir que a lei de cotas seja implementada. E até dando um testemunho de coisas que a gente fala muito lá na Aliança, né? A Aliança, para quem não sabe, é essa união de 9 escritórios, né? O Verano e outros 8 grandes escritórios aqui do Brasil, para discutir essa questão da equidade racial. E uma coisa que a gente vê, tem muito questionamento aqui sobre o que a gente pode fazer para melhorar e dar mais acesso a trabalhadores, a jovens negros, advogados negros, estagiários negros ao mercado de trabalho. Né? E o que a gente já fala muito. No começo, a gente via que você tinha essas barreiras, né? Barreiras. A primeira barreira, que era a mais fácil de todas de você pegar, era o inglês. A maior parte dos estudantes negros não tem acesso ao inglês, que é até um mito. Você vê aí, Tiago tá colocando um monte de livro em inglês aqui para a gente fazer e tal. Mas você tem a questão do inglês, questão de universidades a serem você aumentar o leque de universidades nas suas entrevistas. E isso até das universidades, a gente já via e falava assim, olha, a universidade mais ou menos também, tá? Porque hoje em dia, e aí a importância da lei de cotas, né? Hoje em dia, as maiores universidades e por conta do ProUni também, as universidades particulares, todos eles têm estudantes negros. Ainda assim, nós não estamos atraindo esses estudantes negros. Então, a gente começar a fazer uma política de atração desses estudantes, de tentar mostrar para esses estudantes e para esses profissionais que eles podem vir para o escritório. E aí a gente vê que o nosso escritório era um ambiente que não era um ambiente, na verdade, eu não diria atraente, eu acho que ele era um ambiente agressivo para esses jovens. Você não via ninguém igual a si lá, né? O Silvio fala isso. O Silvio ele, se eu não me engano, foi até no Verano que ele fez entrevista, ele ia ser chamado para o Verano, foi com um sócio nosso aqui. Ele falou, ele foi chamado para vir para o Verano, mas ele não se sentiu confortável, isso lá atrás. Enfim, você vê talentos que se perdem, né? Ao longo do caminho, por você não ter esse ambiente que seja um ambiente confortável. Então, assim, a gente na verdade, precisa atrair, fazer com que esses jovens falem, olha, você pode vir para cá, você pode vir, vamos chegar, vamos trabalhar. E aí o jovem primeiro, então, entra, a gente contrata. Uma vez contratado, alguns vão precisar de maiores qualificações, a gente dá essa maior qualificação, dá curso de inglês, faça isso, faça aquilo e tal. Então, nosso escritório tem implementado essas políticas de maiores qualificações para esses jovens e os outros escritórios também tem feito essas políticas. E um fator que é um fator muito importante para todo mundo é o próprio escritório se conscientizar. Né? É isso que a gente está discutindo aqui. É o escritório se conscientizar de que ele precisa conviver, saber que vai ser normal e natural você ter profissionais negros ali ao seu lado, que eles são bons, que eles são ótimos profissionais e que eles vão crescer, que eles vão ascender, que eles vão ser seus sócios e que você, infelizmente, por questões estruturais da qual você não tinha consciência, você já perdeu alguns sócios aí ao longo da sua história, poderiam estar ali do seu lado, mas agora a gente está adotando as eu nossas acho que medidas, está é fazendo, muito tá fazendo importante o que é perceber certo e vamos eu sempre falo também contribuir no para final de essa, que para essa sociedade melhor. Né? a gente não Depois pode, a gente disso, tem que também ver pessoas negras um como outro pessoas, quer dizer, caminho que que precisa não ser feito, necessariamente que acho que muitos você países já só estão pessoa, começando a fazer, isso não lá nos necessariamente Estados Unidos pessoas já é negras muito vão feito, toda hora e querer aqui falar sobre a os questão institutos estão racial. começando a fazer, é Muitas você vezes demandar as que os seus políticas prestadores de empresariais têm serviço também tratam implementem ali pessoas essas negras como políticas, né? quase como um Façam essas bibelô, assim, ela políticas, você não pode, incentivar que não pode você quebrar, tenha não pode. E aí assim a empreendedores ideia melhor de negros, você ter, como você incentivar que os aprimorar prestadores de políticas de serviço diversidade na adotem sua também essas empresa. É políticas, você e isso perguntando tudo para as vai pessoas que se você está irrigando contratando, para a que você tem na sociedade, e a empresa, gente o que consegue você pensa, como mudar que está a sua essa experiência aqui, estrutura. criando espaços efetivamente as Acho pessoas possam ser que seguras para poder compartilhando um pouco da relatar experiência que a gente como elas discute da estão se aliança é muito sentindo, por aí, né, eventuais Thiago? questões de discriminação ou outras necessidades que elas possam ter, e que isso pode fazer efetivamente com que pessoas elas se sintam melhor inseridas naquele espaço, e inclusive isso é melhor para a empresa, porque as pessoas vão ser mais produtivas, elas vão se sentir
vestir mais a camisa da empresa. Então, acho que, e às vezes questões, mudanças, né? Quando eu trabalhei no escritório de advocacia grande, eu lembro que questões bobas, assim, bobas para outras pessoas, mas para mim não era bobo, como o valor do vale-refeição era importante, porque para poder almoçar sem precisar tirar do meu bolso. O horário que eu saía do trabalho, porque eu morava com meus pais em Osasco, então eu tinha que pegar o último ônibus que ia direto para minha casa, de Pinheiros até minha casa, que demorava 1 hora e meia para poder chegar. Então você tinha essas desigualdades que muitas vezes a gente não leva em consideração, porque as estruturas das empresas, como da sociedade, elas levam como parâmetro exatamente, muitas vezes, o homem branco, heterossexual, que é de classe média e pensam que todas as pessoas estão naquela condição. Em políticas empresariais, por exemplo, de diversidade, na questão de gênero, falam assim, olha, você não pode ter reuniões, em geral, que sejam entre 5 e 7, porque muitas vezes você tem pessoas têm outros afazeres, tem que cuidar de crianças, etc. Então você tem essa perspectiva de que você tem que descolonizar o seu pensamento e achar que nem todo mundo é igual a você e que as pessoas têm dificuldades, né? Hoje a gente está percebendo na pandemia a questão do acesso à internet, né? Na GV a gente tem pensado muito isso, sobre como melhorar o acesso à internet dos alunos, porque a gente tinha como ideia que todo mundo tinha uma internet rápida, um melhor computador, uma câmera boa, etc. Mas a gente sabe que não é essa a realidade de todos. Então, a gente tentar entender essas diferentes impactos que as políticas empresariais têm sobre diferentes grupos pode ajudar a gente a melhorar essas políticas de diversidade. Uhum. Uhum. Ó, a gente já tá se estendendo É. aqui Uhum. no nosso tempo, mas acho que também a Eu gente acho teve que primeiro aquele ter nosso, uma política clara nosso de desenvolvimento probleminha profissional. E técnico às aqui. vezes Tem isso um não está monte claro. de perguntas. E Acho aí que, você acho ter que uma conversa isso honesta mostra dentro das que o tema empresas foi de um tema, né, qual é a realmente trajetória das de pessoas que sucesso. Acho que estão tem na uma liderança última das empresas pergunta aqui que a gente e qual é a poderia lacuna falar, entre Thiago, que os acho que você jovens profissionais poderia negros falar que estão aqui. nessas empresas E e o o que 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 as falta empresas para eles poderiam chegarem fazer? A nessa gente fala muito trajetória. de jovens Exemplos, negros, já só vi que essa pergunta empresas está que tiando aqui. têm O que, políticas que, o de que que as empresas financiar poderiam e fazer para que ajudar os profissionais com negros bolsas para ascendessem dentro das alunos empresas? negros, O que, para que, o que que profissionais pode negros vir a ser fazerem um adotado MBA e um LLM lá pelas fora, empresas para essa porque entende que ascensão, isso vai né, dos influenciar profissionais o que que estão ali na a base, mas trajetória, que não conseguem que a gente ascender? vê que os profissionais que estão sócios diretores que estão ali na frente, eles têm essa trajetória. Ou você possibilitar efetivamente que você crie, você tenha o preenchimento de lacunas, eventualmente da questão de inglês, a questão da mentoria é importante para o networking, então o capital social é muito importante, e a gente esquece disso, então não é só uma questão financeira, é uma questão de capital social, de quem você tem o WhatsApp, basicamente. Que muitas vezes pessoas em sociedades como as nossas, que são muito são classistas, racistas, misóginos, etc. O que acontece muitas vezes pessoas mais privilegiadas já têm ali o contato das pessoas em suas redes, nas suas redes, né, de contato. Você já tem a proximidade com pessoas que você nem leva em consideração que isso é um privilégio, mas é um privilégio. A gente até fez no consenso da Aliança Jurídica, viu que a maior parte de pessoas negras nos escritórios de advocacia entraram no escritório de advocacia por meio da internet e por meio de aplicando pela internet, para essas vagas, enquanto que pessoas brancas aplicaram por meio de amigos e parentes. Então já percebe que tem ali um funil em relação ao networking. Então acho que primeiro você tem uma política institucional clara com relação ao desenvolvimento profissional.
E aí você pensar quais são os gargalos com relação a profissionais negros nesse contexto, olhar a realidade dos seus profissionais negros, seja a questão de fazer um curso fora, seja a questão do inglês, seja a questão de networking, seja a questão de mentoria, e criar oportunidades para que isso seja feito. Dá para você fazer, por exemplo, muita clareza com relação aos critérios de desenvolvimento profissional. Então, você determinar que, olha, você está na posição A, agora você está na posição B, e aqui a instituição vai dar incentivos e oportunidades para que você consiga fazer essa trajetória. Isso também é avaliar o esforço e o talento das pessoas, porque se a pessoa não conseguir avançar nesse período, mesmo com os insumos e as oportunidades que a empresa der, aí você avalia negativamente, mas você tem pelo menos a oportunidade. Então, ter uma política clara com relação ao desenvolvimento profissional. Eu sempre penso, Rafael, que eu estava uma vez no escritório de advocacia fazendo, que não é no verão também, mas eu estava fazendo no escritório de advocacia uma reunião com o Recursos Humanos. E aí eu falei para eles assim, olha, todo mundo, em todo escritório, você tem aquele estagiário que já é privilegiado, o pai é desembargador, ou a mãe é desembargadora, e aí você tem aquele estagiário que sente que o escritório está fazendo um favor por ter ele como estagiário, né? E que não quer muito trabalhar. A gente sabe que um dos escritórios tem esse perfil. E tem outros que, quando você contrata um estagiário que vai, putz, aquela é a oportunidade dele, ele sente que tem a gana para poder trabalhar ali, ele ou ela vai trabalhar 10 vezes melhor do que aquela outra pessoa. Se você efetivamente leva em consideração mérito e talento, você preferir essa segunda pessoa do que a primeira. Eu sempre brinco assim, de que tudo que eu consegui na vida, assim, seja colunista da Folha, seja na GV, foi muito assim de ter cara de pau mesmo também. De pegar e chegar nos lugares e falar assim, me dá uma oportunidade, se não for bom, me tira. Então, agora eu vou dar um curso no mestrado, e aí eu falei para os caras, falei assim, tá bom, me chama para algumas aulas, deixa eu falar algumas aulas. Se os alunos gostarem, me colocam no mestrado. Se eu não tivesse essa oportunidade, se não tivesse alguém também na posição de privilégio que também pudesse abrir esses espaços, dificilmente eu chegaria ali, pela trajetória comum e pelos critérios racialmente neutros em tese, que na verdade muitas vezes não são. Então, dê oportunidade para essas pessoas e dê as condições para que elas exerçam essas oportunidades e tenha um plano de desenvolvimento profissional objetivo. Eu tenho certeza absoluta, se a gente fizer isso, efetivamente você vai encontrar profissionais negros excelentes na sua empresa. Imagina. Uhum. Olha, pô, eu acho que com essas palavras do Tiago aqui, a gente pode fechar o nosso webinar. Acho que foi muito, muito, muito esclarecedor. Te agradeço, Tiago. Agradeço aqui a presença de todos. É uma pena que a gente não consiga responder aqui a todas as perguntas. Eu estava até vendo aqui a do Benildo, que está perguntando o que o Verano está fazendo para esse fomento à equidade racial. Essa eu vou responder rapidamente, tá? O Benildo, olha, a gente, desde 2017, então, faz parte da Aliança Jurídica pela Equidade Racial. A gente tem o nosso comitê de diversidade, tem o nosso grupo de afinidade afirmativa. Desde 2018, a gente tem implementado medidas para a contratação de profissionais negros no nosso escritório no campo jurídico, né? Contratação de estagiários, contratação de advogados, temos tirado essas barreiras para a contratação, a gente tem aumentado, e isso o censo nos mostrou, e a gente tem essa percepção nos nossos escritórios também, tem aumentado a nossa população negra no campo jurídico, tem procurado dar esse conforto para que as pessoas possam ascender profissionalmente dentro do escritório. A gente faz sempre campanhas de conscientização também interna, tá? E